O Bitcoin não caiu por acaso, e definitivamente não foi apenas mais um episódio comum de volatilidade. Enquanto a maioria das pessoas olhou apenas para o preço descendo rapidamente na tela, algo muito mais profundo estava acontecendo por trás do mercado. Movimentos silenciosos, quase invisíveis para quem observa apenas gráficos. Liquidez sendo retirada aos poucos, capital mudando de posição. Decisões estratégicas sendo executadas longe das manchetes e dos tweets. A pergunta real não é simplesmente por que o Bitcoin caiu. A pergunta correta é quem precisava que ele caísse, em que momento e o que esse movimento realmente prepara daqui para frente. Comenta aqui sua opinião nos comentários. Quando a queda começou, o discurso padrão apareceu imediatamente. Correção saudável. Realização de lucro. Nada mudou no longo prazo. Essas frases são sempre repetidas nos momentos de estresse porque tranquilizam, mas elas raramente explicam o que de fato está acontecendo. Mercados não se movem por frases confortáveis. Eles se movem por incentivos, por liquidez e por poder. Enquanto o investidor comum observava candles vermelhos com ansiedade, grandes participantes do mercado observavam algo muito mais relevante: o ambiente macro, o custo do dinheiro e o fluxo real de capital. Correções sempre existiram, mas essa queda não surgiu no vácuo. Ela veio acompanhada de um cenário mais amplo de aperto financeiro global. Bancos centrais mais restritivos, estados mais endividados, crescimento econômico desacelerando em diversas regiões e um sistema cada vez mais sensível a qualquer choque. O Bitcoin não está isolado do mundo real. Apesar da narrativa de independência, ele ainda reage aos ciclos globais de liquidez, especialmente no curto prazo. E isso fica claro quando observamos que o Bitcoin não caiu sozinho. Bolsas globais perderam força, ativos de risco foram pressionados, commodities oscilaram e o capital começou a buscar proteção. Sempre que o sistema entra em modo defensivo, o risco é reduzido primeiro. E o Bitcoin, apesar de seu potencial de longo prazo, ainda é tratado como um ativo de risco dentro da dinâmica atual do mercado. Não porque ele tenha perdido valor estrutural, mas porque, em momentos de stress, liquidez é prioridade. Liquidez é a palavra-chave para entender essa queda. É o combustível de todos os mercados. Quando a liquidez é abundante, os preços sobem, o otimismo domina, o risco parece controlável e o futuro parece previsível. Quando a liquidez começa a desaparecer, o efeito é imediato. O preço deixa de subir, a volatilidade aumenta e o mercado começa a punir excessos. A queda recente do Bitcoin está diretamente ligada a esse processo. O dinheiro ficou mais caro, o crédito ficou mais seletivo, o espaço para erro diminuiu drasticamente. Durante muito tempo, o mercado se acostumou à ideia de que sempre haveria resgate, que sempre haveria liquidez disponível, que sempre haveria um novo impulso monetário. Esse cenário mudou, não de forma abrupta, mas de forma estrutural. E o Bitcoin, como qualquer outro ativo negociado globalmente, sente esse ajuste. Outro ponto que muita gente não entende é o comportamento das instituições. Instituições não se apaixonam por narrativas. Elas não acreditam, elas executam estratégias. Elas entram, saem, reduzem posição, protegem risco e aguardam o próximo momento. Parte relevante do fluxo institucional que entrou no Bitcoin meses atrás agora está sendo reorganizada. Algumas posições estão sendo realizadas, outras estão protegidas com hedge, outras estão simplesmente aguardando níveis mais interessantes de preço. Isso não significa abandono, significa gestão profissional de capital. Mercados grandes não sobem em linha reta porque capital grande não se comporta dessa forma. Ele se move em ondas, ele cria liquidez, testa níveis e força redistribuição. E é exatamente aqui que entra outro fator decisivo: o excesso de alavancagem. Toda grande correção tem um ponto em comum: pessoas apostaram mais do que deveriam. À medida que o preço sobe, o apetite por risco cresce. Traders usam mais alavancagem, stops ficam previsíveis, o sistema se torna frágil. A queda, então, não é apenas um movimento de preço, é um mecanismo de limpeza. A recente queda do Bitcoin varreu posições superalavancadas, liquidou traders despreparados e puniu quem tentou transformar um ativo volátil em um jogo de curto prazo sem entender o risco. Isso não é injustiça nem manipulação no sentido simplista. É a lógica estrutural dos mercados financeiros funcionando como sempre funcionou. Além disso, o Bitcoin é profundamente influenciado por psicologia coletiva.
ele amplifica emoções. No topo, surgem previsões absurdas, promessas de riqueza rápida e a sensação de que dessa vez é diferente. Na queda, surgem dúvidas, medo, arrependimento e desconfiança. Curiosamente, as narrativas sempre acompanham o preço. Quando sobe, tudo parece fazer sentido. Quando cai, surgem explicações tardias. Mas, estruturalmente, pouca coisa muda de um dia para o outro. Os fundamentos centrais do Bitcoin continuam intactos. A escassez programada não foi alterada. A política monetária segue imutável. A descentralização permanece. A tecnologia continua funcionando. O interesse de longo prazo, institucional e individual, não desapareceu. O que mudou foi o ambiente. O dinheiro fácil desacelerou. O apetite por risco diminuiu. O curto prazo ficou mais imprevisível. Quedas como essa não destroem sistemas. Elas testam convicções. Elas separam quem está posicionado por compreensão de quem está posicionado por emoção. Elas expõem expectativas irreais e forçam o mercado a se reorganizar. Após esses períodos, o mercado geralmente se torna mais saudável, menos alavancado, mais seletivo, mais atento ao contexto macro. Todo grande movimento de queda prepara o terreno para algo maior, mesmo que isso não seja imediatamente visível. Ele permite acumulação silenciosa, redistribuição de ativos e realinhamento de forças. Isso não significa que uma alta explosiva esteja garantida no curto prazo. Significa apenas que o mercado entra em uma nova fase, com regras diferentes e menos ilusões. O maior erro do investidor comum não é errar o timing perfeito. É errar o comportamento. Entrar por medo de ficar de fora e sair por medo de perder tudo. Mercados existem justamente para transferir recursos de quem reage impulsivamente para quem entende ciclos, incentivos e tempo. A queda recente do Bitcoin não é o fim da história, mas também não deve ser romantizada. Ela é um ajuste necessário dentro de um sistema maior, um reposicionamento global, um lembrete de que nenhum ativo, por mais poderoso que seja, está acima dos ciclos. O Bitcoin continua sendo uma inovação profunda, mas ele ainda caminha dentro de um mundo financeiro imperfeito e instável. Quem entende isso não entra em pânico quando o preço cai e nem entra em euforia quando ele sobe. Observa, analisa, ajusta, permanece. Porque no fim, o mercado não recompensa pressa, nem emoção, ele recompensa clareza. Se esse vídeo te ajudou a enxergar além do preço, além das manchetes e além do medo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, nada é simples e quase nada acontece por acaso.